E aí galera, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, último vídeo aqui desta segunda-feira para a gente trocar uma ideia sobre Botafogo, 15 dias para o fechamento da janela de transferências. Alinhado a isso, a gente está tendo aí um assunto para a gente abordar referente a Botafogo, credores, justiça, homologação, enfim. Um monte de questão para a gente trocar uma ideia. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Estamos com quase 87.200 inscritos aqui no canal. Duvido que não tenham 70 malucos aqui desses 5 mil que vão assistir esse vídeo que não sejam inscritos aqui no canal, é só se inscrever. E vambora, rapaziada. É uma informação que ela coloca alguns pingos nos is de algumas situações que estavam confusas, né, desde a véspera do jogo entre Botafogo e Portuguesa, que aconteceu no último sábado, que terminou 0-0, jogo de ida da Taça Rio, da semifinal da Taça Rio. A volta vai acontecer na outra segunda-feira, tá legal? Daqui uma semana a gente vai estar vendo esse time jogando lá em Volta Redonda, o jogo da volta, tá legal? Seguinte, pessoal, o que tá acontecendo? Vamos recapitular toda a situação de maneira breve aqui, até para o vídeo não ficar muito longo. O Botafogo, ele, em um determinado momento, né, o Botafogo divulgou uma nota, né, na última sexta-feira, afirmando, né, que entrou em um acordo, conseguiu sucesso num acordo com credores e seus representantes para pagar ali o RCE, para fazer a nova fila de credores nos aspectos trabalhistas, tá? E aí faltava a homologação da justiça. Horas depois, 2 representantes desses credores emitiram um comunicado através do site GE, dizendo que as negociações não tinham se encerrado, que eles confiavam no Botafogo, que as conversas tinham se iniciado, mas eles estavam negando ali, né? Eles estavam ali contradizendo a nota do Botafogo, dizendo, ó, Botafogo, não tem nada de acordo fechado ainda não, tá? O que, ao meu ver, demonstra novamente a confusa comunicação do Botafogo, tá? Amando, obviamente, né, sob comando do acionista majoritário John Textor. E quando eu falo comunicação, gente, não é o assessor, não é o câmera, não é o cara que escreve a nota. É a comunicação, né, da primeira prateleira de comando do clube, John Textor e Tairo Arruda, né, que se mostram muito confusos, mas muito mesmo, na hora de comunicar algumas questões do Botafogo. E como o John Textor não estava aqui, quem falou na nota e quem estava representando o Botafogo nessa reunião era o Tairo Arruda, o erro é dele, tá? O erro é dele. Mas vamos lá. O que acontece? Algumas questões elas foram salientadas, era uma dúvida que todos tinham, né? Inclusive foi um fio muito bem apresentado pelo Vitor Schettino, né? O Vitor que é um perfil lá do Twitter, né, que tem muito boas apurações referentes a essa questão de justiça, aspecto trabalhista, aspecto do Botafogo, nesses trâmites que são tão importantes, e ter alguém que está apurando algumas informações específicas sobre isso é muito legal. Evidentemente que eu entrei em contato também com algumas pessoas para confirmar essa situação, e de fato é o que está acontecendo. O que está rolando? O Botafogo ele está entrando em contato com a justiça para pedir mais 10 dias para apresentar a formalização oficial desse acordo, certo? Já existe um entendimento quase que unânime entre as partes, já existe um entendimento quase que integral. Em linhas gerais, Botafogo e credores estão falando a mesma língua nesse momento, nesse novo acordo que deve sair no RCE. Mas existem ainda alguns pontos, algumas arestas, pontas soltas que precisam ser amarradas, tá? E a partir do momento em que isso for totalmente sanado, o Botafogo vai emitir o documento e vai entregar nas mãos da Justiça. Só que está pedindo mais 10 dias de prazo, pelo menos, para entregar isso para a Justiça. E aí sim, a Justiça do Trabalho vai poder analisar, ler, avaliar e homologar ou não. Aprovar esse acordo judicialmente, em termos de lei, ou não. Certo? A situação de momento, portanto, é essa. O acordo entre Botafogo e credores não está totalmente sacramentado, o que de fato desmente a nota, ao meu ver, mal formulada pelo Botafogo, mas demonstra encaminhamento desse acordo. O Botafogo vai emitir todo esse processo, toda essa documentação,
Isso vai parar nas mãos da justiça para que eles avaliem e homologuem ou não, certo? Vamos torcer para que tudo aconteça o mais rápido possível. A grande questão, rapaziada, é que com essa situação, as contas do Botafogo elas continuam prejudicadas. Nós ainda estamos no dia 20 de março, em termos salariais, né? A gente tem ali, entre os dias 5 e 7, é quando rolam os pagamentos, né, no Botafogo, em termos de funcionários, comissão técnica, jogadores, né? Enfim, salários, tudo. Tá? O pagamento da empresa ele começa ali no início do mês, tá? Em abril, no caso, o próximo início de mês. O problema é que a gente está a 15 dias do fechamento da janela de transferências. A janela fecha no início de agosto, tá legal? A gente tem pouco mais de 2 semanas para ver o Botafogo contratando atletas para se reforçar, visando início de Campeonato Brasileiro, terceira fase de Copa do Brasil e início de Copa Sul-Americana, certo? E nesse momento, assim, a minha percepção, né, pelo menos o meu feeling, é de que o Botafogo não vai conseguir se movimentar a tempo, tá? Acho que se o Botafogo conseguir agilizar algumas questões, daqui 10 dias estiver na mão da justiça, o Botafogo vai ter ali 5 dias, 4 dias para movimentar algumas coisas. No apagar das luzes, do jeito que foi a correria da primeira janela lá no ano passado, certo? Eu acho que o Botafogo pode buscar ali uma peça aqui, outra ali, umas 2 mais ou menos. E aí, na segunda janela, que é entre julho e agosto, tá? Aí sim o Botafogo pode se movimentar com mais calma. É uma pena que o Botafogo tenha dado esse passo atrás, porque, claro, tem questões que tem a ver com a lei da SAF, né? Mas algumas questões do Botafogo talvez tenha demorado a se movimentar, muito por conta disso agora está correndo contra o tempo. Mas é aquilo, muito se esperava que a terceira janela do Botafogo fosse bem impactante. Terceira, quando eu digo da era John Textor. Teve a primeira janela assim que ele assumiu ano passado, que foi muito corrida. Aí a segunda janela foi muito boa, mas foi de poucos gastos. E a terceira seria um investimento robusto, o que não aconteceu nesse momento por conta desses problemas, esses imprevistos que o Botafogo teve. Não só imprevistos por coisas que não cabem ao Botafogo resolver, mas imprevistos que o próprio Botafogo poderia ter resolvido antes, tá? Enfim. Espero que a quarta janela, vamos colocar assim, essa segunda janela de 2023 seja mais robusta para o Botafogo e que até lá o Botafogo já tenha resolvido alguns problemas. Fato é, a base do time que vai jogar início de brasileiro, primeiro turno de brasileiro, né? Copa do Brasil, né? Até vamos colocar oitavas, enfim, se o Botafogo passar, né? Quartas. E início de Sul-Americana, primeira fase de grupos. A base é essa que a gente está tendo, tá? O Botafogo vai ser mais robusto, talvez, numa segunda janela. Eu não tenho, assim, expectativas do Botafogo contratar 5, 6 jogadores, né, nessa janela, até porque não dá tempo para isso. Beleza? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.